já está de pé mesmo, pegue a sua Bíblia comigo em nome do Senhor Jesus. Já abre comigo no livro de Lucas, do capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Na verdade, eu vou ler justamente numa outra versão da Bíblia, porque na minha está diferente, provavelmente na tua também pode estar diferente. Então vou ler numa nova versão internacional, que diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus para que dê essa direção, e fala com Deus para que o Espírito Santo fale contigo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, oremos ao Senhor, meu Pai, neste momento, para que o Teu Espírito Santo venha descer agora, que esta igreja fica pequena, meu Pai, do tamanho da glória do Senhor que vai descer aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço agora também, meu Pai, que o Senhor envia anjos lá na casa desta pessoa, meu Pai, porque tem familiar que não veio nesta igreja agora, tem familiar dessa pessoa que não está aqui conosco, mas está em casa. Mas enquanto esta pessoa ouve a Tua palavra, enquanto essa pessoa está aqui louvando, buscando a Tua face, envia anjos lá agora, meu Pai, lá na casa dessa pessoa, e repreenda agora todo espírito maligno, todo espírito imundo, toda praga, toda imundícia desses demônios, e que eles venham cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Pai, eu peço ao Senhor, fala com o Teu povo em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que neste momento, Senhor Jesus, eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja sim o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. E assim, meu Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Desocupa suas mãos e palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Simão, Simão, veja só, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Inclusive, Satanás fez a mesma coisa com Jó. Ele estava rodeando a terra. Deus vai lá e pergunta: de rodear a terra, e você tem observado o meu servo Jó. O que significa, irmãos, que essa história não mudou, ela continua, porque Satanás e seus demônios, eles são espíritos malignos, eles não cansam, eles não dormem. Enquanto você está dormindo, eles ficam pensando, eles ficam trabalhando para destruir sua vida, para destruir a sua casa. A importância de você estar com Cristo, a importância de você viver uma vida com Jesus, você tem que ter sobre a proteção do Espírito Santo na sua vida. Porque mesmo que você esteja dentro da igreja, ele vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado com quem está aqui dentro. Ele está preocupado. Ele está preocupado com as pessoas que estão dentro da igreja. Ele está preocupado com as pessoas que louvam a Deus, que buscam a Deus, que ouvem a palavra, que praticam a palavra, que se entregou. É com essas pessoas que ele está preocupado. Ele não está preocupado com quem está lá fora. Não. Satanás e seus demônios,
eles mudam de táticas. Na época, Satanás começou a matar todos os cristãos. Inclusive, que quando ele matava, parecia que crescia mais. Matava um cristão, vinha 2. Matava 3 cristãos, era 10. Matava 10 cristãos, crescia mais. Quando ele deu uma espiada no inferno, ué, cadê aqueles que eu mandei matar? Então ele mudou de estratégia. Porque na verdade ele estava matando os cristãos que tinham vida com Cristo, estava fazendo um favor para eles e até mesmo para Deus. Porque todos eles estavam sendo salvos, não estavam perdendo a salvação. Então agora ele está mudando de estratégia. Tem uma frase que hoje mesmo eu postei, que eu coloquei, eu mesmo criei essa frase, faz tempo eu criei essa frase, eu procurei lá no meu Google, que eu tenho lá no pensamento, bem assim, que o mundo não entrou nas igrejas, ao contrário, o mundo entrou no líder da igreja, que obviamente ele vai dar aquilo que ele está recebendo. Porque o diabo agora ele está entrando dentro das igrejas, nós temos que tomar atento. Porque agora, o que o diabo quer? Não vou mais tirar as pessoas da igreja. Não tem mais essa. Ah, o diabo tirou o fulano da igreja. Ah, o diabo tirou o ciclano da igreja. Não, o diabo não vai tirar mais ninguém da igreja. Pelo contrário, ele vai querer que a igreja enche, que a igreja estufa, mas ele vai afastar da palavra. É ou não é? Está assim em algumas igrejas ou não está? Igreja abarrotada de pessoas, igreja cheia de gente, mas não estão pregando a palavra. Ou seja, a pessoa vai perder a salvação dentro da igreja. E a gente estava preocupado com os nossos filhos, mesmo dentro da igreja, aonde fala, se não cuidar dos teus filhos dentro da igreja, Satanás vai tirar o filho da igreja e vai mandar lá para as drogas. Mudou a estratégia de Satanás de novo. Mudou. Sabe o que ele está fazendo com os filhos agora? Criando profetas mirim. Criando os profetas mirim, fazendo muitas profecias fora da Bíblia. Então, irmãos, o diabo, ele não é bobo. Ele está querendo peneirar cada um de nós. E o diabo, Satanás e seus demônios, ele trabalha muito com a intuição. Com a intuição. Ele tem a intuição de alguma coisa de nós, ele vai trabalhar em cima daquilo. Olha a importância que nós devemos sempre perseverar em espírito de oração. Você tem que ser uma pessoa de oração constante. Você tem que ser uma pessoa que está sempre orando a Deus o tempo todo. Eu tenho falado numa última pregação que eu fiz numa igreja, eu falei bem assim, que o crente, no mínimo, ele teria que fazer 4 orações, no mínimo no dia, porque Daniel orou 3 vezes no dia, ele orava 3 vezes no dia. Se ele orava 3 vezes no dia, ainda foi para a cova dos leões, então nós temos que orar 4, irmãos, e o tempo dele está se encurtando, e as nossas cabeças é troféu para ele, e ele vai fazer de tudo, primeiro para destruir as nossas vidas, e ele vai querer te afastar da palavra. Quando nós estávamos lendo agora aqui, essa declaração de Jesus, ele revela 2 verdades importantes. Olha só nisso daqui, eu até anotei aqui: Deus permite que Satanás nos tente novamente dentro de certos limites. Deus permite. Ele permite que Satanás ainda nos tente. Foi isso com Jesus, foi isso com João, para ver onde que realmente está a nossa fé. Ah, você está olhando lá o pastor Gerdau, mas é claro,
o senhor está dando tudo para ele, leva ele nas igrejas para pregar, mas tira ele do altar para ver o que acontece. Tira o que é dele ali para ver o que acontece. Ele não vai blasfemar, se ele não vai ratear, se ele não vai brigar. Irmãos, nós temos que tomar atento com isso. Se tudo que nós estamos fazendo para Deus realmente de verdade, porque nós somos testados por isso. Nós somos testados o tempo todo. E a segunda é que Jesus ora para que os seus não fracassem na fé, sendo que o nosso único intercessor e mais do que ele. Porque mesmo que ele permite que Satanás venha nos atentar, tem Jesus que ora para que a gente mantenha a nossa fé. Amém? E viver essa fé. E viver pela fé, como diz a palavra. Viver pela fé e também ouvir a voz da fé. E quem é a voz da fé? O Senhor Jesus. Palmas para ele. Mas abre comigo agora na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos falar de uma história de um rapaz. E depois eu vou te mostrar algumas coisas importantes aqui. A nossa luta é constante, irmão. Nós não podemos parar. A nossa luta é constante com o lado espiritual. A gente vê pessoas que são usadas pelo diabo até nos prejudicar, de qualquer forma. Tudo isso para sujar o nosso coração. E não é fácil. Você sabe muito bem do que nós estamos falando aqui. Não é fácil. Mas eu preciso enxergar o espiritual. Eu tenho que entender o que está por detrás daquilo ali. Porque o lado espiritual, como eu falo, as pessoas estão brincando com as coisas espirituais. A gente vê nas redes sociais, o pastor sabe disso. É gente imitando, falando em línguas estranhas. É gente imitando como que pastor prega. Nós, pastores, nós, os crentes, eu, você, tudo mais aqui da igreja, nós viremos agora comédia na boca deles. Em vez de sermos o sal da terra, não estamos mais sendo o sal da terra, estamos virando agora piada. Piada. E a gente olha aquilo ali e nos aborrece, nos enfurece por dentro. Mas acontece que se eu abrir uma dimensão espiritual e eu olhar com os meus olhos espiritual, irmão, você vê demônios de tudo quanto é jeito. Tudo. Eu falo isso, irmãos, tem gente que se assusta, que o pastor fala muito em demônio. É porque eu já fui bruxo, então eu já estive dentro, então falar deles eu sei muito bem como é que é, das estratégias que ele faz. É que nesses dias eu fiquei triste, até entrei numa conversa com uns lá, acabei tendo, sabe quando a gente entra numa conversa lá, acaba caindo até um pouco de discussão, de crente, né? Botava lá assim, um bruxo se converte ao Senhor porque ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele se converteu. Um bruxo, essa semana. Aí a gente é curioso, né? Porque todo mundo já está assim, não, vamos ver o que está nos comentários, né? Aí eu pensava, nossa, graças a Deus, aleluia, era página de crente, já começaram a criticar o homem antes de entrar na igreja. Será? De repente é mentira, porque o bruxo se converter é mentira, está querendo entrar na igreja, para se infiltrar na igreja. Mal ele sabe que no meio da igreja tem bruxo que ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Porque ele está proibido de se mostrar nas redes sociais. Ele é proibido de chegar e dizer, eu me converti a Jesus. Quando ele entra na igreja, quando o bruxo entra na igreja, ninguém fica sabendo, irmão. Nem testemunho ele dá. Mas o que eu fiquei triste é porque detonaram com o bruxo que se converteu, detonaram com o homossexual que se converteu, mas quando é um viciado de cocaína, um viciado na maconha, um viciado na bebida, ou um viciado que era chocolatra, aleluia,
graças a Deus porque se converteu. Mas quando é pessoas assim, eles não estão respeitando, não estão fazendo festa no céu. Aí eu peguei e falei até com o rapaz. Aí o rapaz falou bem, eu falei assim para ele: cara, eu também fui bruxo. Eu vi a mão de Deus para mim. Ele estendeu, apareceu a mão. Sabe o que ele me respondeu? A mão dele estava furada. Aí eu peguei e falei assim: só rapaz, esse nem parece eu falar para você, nem vou entrar em detalhes com você. Mas uma coisa eu sei: eu estou com Cristo. O que os meus olhos viram, não esqueço até no dia de hoje. Por isso que hoje eu estou aqui na presença do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o diabo, ele não é bobo. Vamos ler comigo aqui. Marcos, então, capítulo 5. Vai falar sobre o endemoniado de Gadareno. Na verdade, Mateus e Lucas falam de 2 endemoniados. Marcos, ele registra apenas de um endemoniado. Mas o interessante de Marcos é que ele abrange mais o assunto com relação ao endemoniado de Gadareno do que Mateus e Lucas, tá? Então eu acho muito interessante isso daqui. Por quê? As pessoas, muitas vezes elas acham que estão libertas, mas não estão. Muitas pessoas hoje chegam nas suas igrejas naquele momento atual e se convertem com aquele momento atual, mas esqueceu lá do passado. E sabe por que eu falo, irmãos? Teve um momento da minha vida que eu comecei a pedir tanto perdão para Deus, que eu estava lembrando até de coisas que eu fiz quando eu era jovem, que nem minha mãe e nem meu pai que morreu não sabe até hoje. Eu fui lembrando, eu pedindo perdão, me perdoa, até que eu tive uma libertação total. Porque tem muitas portas que ficou para trás abertas. Mesmo que você se converteu, mesmo que você se batizou nas águas, mesmo que você foi se batizado com o Espírito Santo, mas algum rastro ficou lá para trás. De repente a pessoa está com mágoa de gente, de anos, lá atrás, e não se lembrou mais. Mas essa noite o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de muita coisa lá atrás, que você deixou a porta aberta e que hoje você vai fechar e vai sair daqui totalmente diferente. Amém, irmãos? Quem crê, diga graças a Deus. Crê mesmo? Então creia nessa. Então vamos lá, leia assim, vamos lá comigo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e foram feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha para o pastor, veja só a situação deste homem. Ele já estava totalmente possesso por esses demônios, vivendo um isolamento de desespero, de autodestruição. E isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão possessas com espíritos malignos. Por isso que acontece até muitos suicídios. Pode ver, uma pessoa antes de cometer suicídio, a primeira coisa que ele começa é se isolar das pessoas. Ele já não tem mais o convívio com a família, ele não se afasta dos amigos, ele não sai para lugar nenhum, nem para as festas não vai mais, ele prefere se isolar, ficar no seu quarto trancado. Então é uma pessoa que tem justamente sendo possessa por espíritos malignos. E o que o Satanás quer fazer é isso. Ele quer fazer como ele fez com esse rapaz aqui de Gadareno.
fazem com que ele viva um isolamento desesperadamente, ficar preso nas correntes, ficar sendo escravo dele. E é isso que ele faz, é isso que ele está fazendo lá fora. Mas por que o pastor está falando justamente isso daqui para lá fora? Para que quando você que está aqui dentro, você vai ter que estar esperando essas pessoas quando Jesus trazer para dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. O pastor está pregando já pensando que já vai vir. Mas nós temos que estar preparados para isso. Você precisa estar preparado e entender espiritualmente que aquela pessoa que está vindo, ela precisa de uma ajuda espiritual. Praticamente eu ensino aqui, pastor. Uma ajuda espiritual. Então você tem que estar preparado. Um trabalho desse não cabe somente ao pastor, só aos obreiros. Pode acontecer no teu trabalho, pode acontecer dentro da tua casa. Dentro da sua casa, irmãos. Pode acontecer coisa dentro da tua casa que não vai nem dar tempo de você chamar o pastor da tua casa. Você vai ter que resolver o assunto. Mas para mim entender este lado, primeiro eu tenho que resolver o meu lado, resolver o meu assunto primeiro, para depois eu resolver o assunto dos outros. Estão compreendendo? Quem está compreendendo? Eu tenho que estar preparado para isso. Quando Jesus desceu do barco, aí eu fico pensando, mas Mateus fala de 2, Lucas fala de 2, Marcos fala de 1. Então Jesus, a gente vai ver aqui mais para frente, ele já sai do barco expulsando o demônio. Espírito imundo sai. Mas o primeiro que estava por ali, claro que ele saiu, mas ficou um ainda, que é esse daqui, que era o mais possesso. Mais possesso é esse aqui. Por isso que eu falo, irmão, o mundo espiritual, ele é perigoso também. Se nós olhássemos assim, digamos assim, eu falo, que eu tinha falado esses tempos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para ver mesmo o mundo espiritual, nós saímos para essa rua, pelas praças, pelo centro, tudo picando demônios. Quem acha que o demônio está no inferno? Quem acha? O demônio não está no inferno. Ele não está lá. Quem está no inferno é somente almas, pessoas que não foram no inferno por causa de seus pecados também, mas foram no inferno porque rejeitou a cruz. Foi no inferno porque rejeitou a palavra. Mas lá não tem nenhum demônio. E esse registro está ali. Quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. E o cidadão lá, ele não fala, estou sendo atormentado pelos demônios que estão aqui. Ele fala, estou sendo atormentado por fogo, por chamas. Aí tem gente que fala, Satanás é o príncipe do inferno. Lá ele tem um trono grande, ele senta e fica dando ódio para os demônios. Não. Ele tem medo de ir para lá. Vai ler aqui. Ele tem medo. Ele tem medo porque o pior do demônio, o medo dele, não é nem o inferno, é um lago de fogo e enxofre, aonde vai o inferno para lá também. Então veja como que é o espiritual, irmãos. Nós somos crentes. E como os crentes, somos o sal da terra. E quando uma pessoa sabe que você é crente e ela estiver passando por algum problema, ela vai te procurar por uma oração, para uma conversa. E nós temos que passar a confiança, e nós temos que passar não somente a confiança, e ter pé firme naquilo que a gente vai falar. E é isso que o mundo espera. Que nós seja um batalhão de exército em nome de Jesus, ir lá para fora e peitar o demônio e tirar as almas que estão que nem esse homem aqui, preso em grilhões, morando em sepulcros, em cemitério. Aqui deu para ver que ele nem estava morando mais com a família.
de tão possesso que ele estava, que ele teve que sair do meio da família. Eu falo sobre possessão porque eu passei por isso. Quando uma pessoa, ele sabe que ele está sendo possesso. Ele mesmo começa a se colocar como uma pessoa perigosa, até de ficar de dentro da casa. Uma possessão demoníaca, irmãos, é como se fosse uma droga chamada chá de cogumelo. Quem já tomou chá de cogumelo no passado? Ninguém, né? Então eu usava muito isso daí. Você bebia aquela droga, na hora não acontecia nada. Mas é 48 horas de chapada. Então, uma hora vinha, uma hora parava. Uma hora vinha, uma hora parava. Até se completar os 48 horas. E quando encerra, irmãos, aí que vem o desespero. Porque quando batia a chapa do chá dos cogumelos, aí vem um peso na cabeça dizendo: o que será que eu fiz lá atrás? Será que eu matei? Será que eu roubei? Será que eu fiz algo? E o diabo, ele faz isso. E ele faz isso. Ele prende a pessoa ali. Ele mete as correntes na pessoa ali. E a pessoa começa a viver essa autodestruição na vida dela. E mesmo dentro das igrejas, tem muitos crentes assim, infelizmente, dentro das igrejas. Por experiência própria, eu já vi isso muito, irmãos. Muito. Por isso que o meu ministério, ele é realmente um ministério de cura e libertação, meu e da minha esposa. Eu estava até com um negócio lá com você, ela falou: eu tenho aqui, ó, até hoje, como ensinar a expulsar demônios e tudo mais, porque a gente tem esse treinamento, a gente tem, sabe, esse dom que foi o próprio Espírito Santo que deu. Então tem demônios, irmãos, que parecem coisa de filme, mas não é. Eu já peguei demônios que viravam os olhos. Quando nós fomos cuidar de uma igreja na época, lá na cidade de Renascença, você acha que lá os macumbeiros jogavam franguinho nas esquinas? Você acha que lá eles matavam um franguinho, botavam na esquina, um marafo, uma pinga e tal? Não. Uma velhinha? Não. Lá eles matavam um boi para destruir famílias. E lá naquela cidade, que era pequena, não tinha nenhuma morte, a não ser de jovens que cometiam suicídio. Então, quando eu entrei com esse ministério lá, porque ela não tem igreja assim, eu dei de frente justamente com os bruxos, de frente, com ameaças e tudo mais. Mas quando eu falei algo que eles entendem que só a língua de bruxo sabe, daí eles ficaram um pouco meio assim e viram que eu não era bobo. Porque o mundo espiritual é assim, irmãos. A gente louva, a gente busca, a gente se enche, mas você tem que estar esperto com o mundo espiritual ao nosso redor. O Senhor Jesus mesmo fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão que unge, querendo o quê? A Bíblia sabe, querendo o quê? Nos tragar, nos devorar. Mas por que ao derredor? Porque se eu tenho o Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, tenho uma intimidade com Cristo, então não tem como ele simplesmente chegar e atacar. Então ele fica para lá, ele fica para cá, ele ora, e esperando que a gente seja um vacilão espiritual. Aí se ele vê que a gente vacilou, ele vem. Mas se não, em todo caso, continua orando, continua jejuando, continua buscando, continua firme, continua sendo cheio e continua usando a armadura de Deus que está lá em Efésios, que daí ele sempre vai ficar no derredor ali, mas ele não vai conseguir te enganar, porque você tem que estar cheio do Espírito Santo. Amém? Palmas para Jesus, para quem entendeu. Versículo 6: e quando viu Jesus ao longe
correu e o adorou, olha só, se prostrou diante do Senhor. Versículo 7, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha só, até honrou a Deus com essas palavras. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só, conjuro-te por Deus que não me atormentes. A presença do Espírito Santo na tua vida, ele atormenta a escuridão, ele atormenta as trevas. Então, quando você vê que o negócio está feio para o teu lado, que o negócio está apertando, está vindo uma opressão, diga: glórias, aleluia, por isso. Sabe por quê, irmão? Porque você está incomodando as trevas, irmãos. Porque tem crente que tem medo. Porque eu penso assim, o pastor, se eu ver que não está acontecendo nada, não tem perseguição, não tem ninguém me atacando, está tudo uma maravilha, eu estou no barquinho, não está tendo tempestade, não está tendo nada, eu já fico com o pé atrás. Porque se eu não estou incomodando as trevas, alguma coisa de errado eu estou fazendo. Mas se eu estou na presença, se eu estou vivenciando o Evangelho, se eu estou praticando o que está escrito aqui, e está tendo luta daqui, está tendo luta de lá, joga uma flecha para cá, joga outra flecha para lá, e escudo da fé daqui, escudo da fé lá, capacete da salvação, me revestir o tempo todo, então é sinal que eu estou incomodando. Amém? Você tem que incomodar as trevas, você não tem que se esconder dele, não. Você é a luz, e a luz incomoda as trevas. Diga graças a Deus. Você tem que ser essa luz. É você sair daqui cheio de luz, pisar na tua casa e dizer: sai daqui, escuridão, em nome de Jesus. Irmão, não se preocupa com o nome de demônios, não, como algumas igrejas fazem. Não se preocupa, não. Se preocupa, entendeu? Não se preocupa com covardia, e sai daqui não sei o que. Tudo é demônio, porque eles são espíritos malignos, eles eram anjos caídos, eles não têm sexo, não têm cor, não tem nada. Quem colocou os nomes dele foram os próprios que servem eles mesmo que colocaram o nome. Esses nomes que a gente vê por aí foram os homens mesmo que colocaram os nomes, porque é tudo demônio. Porque tem gente assim, entrou naquele homossexual, tem uma pombagira, de repente nem é que é pombagira, é demônio, é espírito imundo. Só você chegar e dizer: espírito imundo, em nome de Jesus, sai. Essa regra é para todos eles, irmãos. Não precisa falar nome, porque se for falar de nome, você vai ter que aprender. Pegar uma lista de nome e falar de nome. Já imaginou se chegasse aqui, como ele vai falar aqui, que nós vamos ler, que ele é legião, e Jesus começar a falar o nome de cada um? Porque quando se trata de legião, não se trata de 1, de 2, de 3 ou de 4 demônios. Legião, na época da era romana, quando os soldados romanos, eles tinham soldados, eles brigavam, certo? Quem gosta de filme de gladiadores, de Espartacus, essas coisas, ele vai entender o que eu falo. Então eles brigavam lá entre eles e tal daqui, briga de lá, mas não conseguia vencer os bárbaros. Até que a última coisa para vencer, eles tinham que chamar uma única tropa, que era conhecida como legião. E era ali que eles perdiam a guerra, para os legiões. Porque vinha muitos, milhares e milhares. Quer ver? Vamos ler aqui comigo, olha lá. No versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então não precisa falar nome não, irmãos. Espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. Legião, irmãos. Quando uma pessoa é possessa por uma legião, irmãos, nós que somos crentes, nós temos que estar preparados para isso.
que eu estou passando aqui para vocês é do Espírito Santo. Isso daqui não é só para pastor, não. Isso daí é para todos nós. Para todo aquele que entregou sua vida para Jesus. Para todo aquele que hoje, essa noite, cantou: usa-me, Senhor. Ah, quem cantou essa música aqui? Então se prepare, irmão. Palmas para Jesus, então. Se prepare. Ou você cantou usa-me porque é bonito e eu vou cantar. Porque se você cantou com o coração, irmãos, já era. Você acabou de firmar um compromisso com Cristo. Amém? Acabou de confirmar um compromisso com Ele. Acabou de firmar uma aliança com Ele numa única música. Usa-me, Senhor. E aí? Aí Ele vai te usar. Então se prepare, irmãos. Se prepare, porque o tempo está chegando, o tempo está no fim. Jesus vai voltar, Jesus voltará e nós temos que estar espertos. Amém, irmãos? Então, antes disso chegar, temos que resgatar almas, temos que ajudar as pessoas e temos que anunciar o Evangelho, chegar e dizer: ó, vai na minha igreja, vamos se preparar, porque Jesus está voltando. Amém, irmãos? Fale com o nosso Deus. Aleluia. Então, legião. Então, quando chegar uma legião, irmão, você não pode ter medo, não. Eu já conversei com crentes que chegavam a ver assim: ai, pastor, me ajuda, por favor, pastor. O que foi, irmão? Fizeram uma macumba e vão me destruir. Eu falei: irmão, você está com medo de macumba, irmão? Ah, mas você crê em Deus? Eu creio. Mas se você crê em Deus, por que você tem medo? Ué. Ao contrário, irmão. Você tinha que chegar e zombar deles como Elias. Que? Você não é nada. É pouca coisa. Faça mais. Até de gastar o último tostão da vida deles. Porque o diabo é assim, irmão. As pessoas vão lá, gastam dinheiro para fazer uma macumba para destruir uma pessoa. A pessoa está cheia do Espírito Santo. A pessoa é crente. É de Jesus. A macumba não pega. Aí ele volta. Aí vai o fulano lá, ó, não aconteceu nada. Daí ele manifesta lá no Pai de Santo e fala: não, não aconteceu porque você tem que dar mais. Ele precisa de mais coisa. Até ele gastar o último tostão para destruir uma vida de um cristão. Aí o que acontece? A pessoa é destruída. E obviamente o testemunho vem. Sabe por quê? Espera aí, se eu não conseguir destruir a vida daquela pessoa, porque alguma coisa tem, e a pessoa vai te procurar. E o que você vai dizer? O que você vai dizer, irmão? Eu tenho? Nossa, eu estou surdo. Eu tenho? Ah, amém. Palmas para ele então. Eu tenho. Eu tenho Ele na minha vida. Por isso que não aconteceu nada comigo. Por isso que a macumba veio e não aconteceu nada, porque eu tenho Ele, eu tenho a proteção do Espírito Santo, eu tenho a armadura de Deus. Não é porque sou a pessoa tipo o bambambam, porque eu sou melhor, não. Porque eu me rendi a Cristo. E por mais pecador que eu seja, eu não estou mais praticando o pecado. Mas mesmo assim, todos os dias eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque eu peco com o olhar, eu peco no ouvido, eu peco até mesmo no pensar. A gente peca. Porque o pastor orou aqui. Ele abriu uma ótima reflexão aqui na hora. Porque para lembrarmos que nós pecamos. E o diabo não é bobo. Porque ele vai querer um espacinho, ele vai querer dar um jeito de entrar, mas você não vai dar esse espaço, sabe, irmãos? Glória a Deus. Não vai dar esse espaço. Você vai expulsar ele da sua vida, dos seus caminhos, da sua casa. Você vai expulsar ele, irmãos. Pedro, olha só, Pedro e João. Os dois estavam indo no templo. E no templo estava um mendigo pedindo
pedindo esmola. Aí Pedro, João não podia falar nada, porque naquela época, até só alguém que entende mesmo, porque naquela época lá, os mais novos tinham que respeitar os mais velhos. Então Pedro pegou e falou assim: olha para mim. Olha para mim. E sabe por que ele fala assim? Porque é o que acontece. Às vezes acontece alguma coisa, o diabo ele entra na igreja, ele começa a fazer uma picuinha aqui, uma picuinha lá, coloca uma coisa aqui, coloca uma coisa lá, aí a pessoa se revela, aí a pessoa fica brava, a pessoa fica cheia de sentimental, eu vou sair da igreja, eu vou sair daqui, não sei o quê. Aí a pessoa que não sabe, não tem o que, não quer ajudar, mas não sabe como, pega e fala assim: olha para Jesus, olha para a cruz. Mas ela vai procurar com os olhos dela: cadê o Jesus se ele é espírito? Cadê a cruz que eu não vejo? Então ele pega e fala para o mendigo: olha para mim. Você tem que falar para a pessoa e dizer: olha para mim. Por que tem que olhar para mim? Porque eu sou embaixador de Cristo, porque eu tenho o Espírito Santo, porque tem Jesus dentro de mim, eu tenho Jesus na minha vida. Então quando eu falo para a pessoa: olha para mim, e a pessoa olhar fixamente em você, o próprio Espírito Santo vai falar com aquela pessoa, porque o Espírito Santo está com você. Amém? Quem entendeu isso? Entendeu mesmo? Então palmas para Jesus, se você entendeu. Aqui vai a forma de Deus. Olha para mim. E ele olhou fixamente. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu te tenho é, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Porque ele olhou para ele. Claro, na hora ele não levantou, mas ele ainda teve que estender a mão e puxar. E é isso que você tem que fazer. Olha para mim, porque eu tenho Jesus. Eu vou orar e vou te abençoar, e pegar na mão da pessoa e trazer para perto. Diga graças a Deus. É isso que tem que acontecer. Aí diz assim no versículo 10: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo os permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Olha para o pastor aqui, quase o quê? 2? Era o tanto que tinha naquele homem. Quase 2.000 demônios em um só corpo só. É possível isso acontecer? É. Tem demônio, irmãos, que nem Deus deixa entrar, porque tem demônio que, se entrar no corpo de uma pessoa, ele estoura a pessoa por dentro. Tem demônio assim. Esses demônios, os principais e as potestades, esses demônios, o trabalho deles é mais por cima, e o trabalho deles é mais sobre políticos e tudo mais. Mas numa pessoa ele não pode entrar, porque se entrar ele estoura a pessoa. Estoura. Pensa, 2.000 demônios numa pessoa só. Se um demônio já atormenta a vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, pensa, 2.000, quase 2.000. Imagina, irmão, a situação como que era desse homem. A gente lê rapidinho aqui, mas se você imaginar como que era a vida desse homem, você fica pensando: nossa, tudo isso. Olha a situação desse rapaz. Quase 2.000 demônios pressionando ele, acabando com a vida dele. Por isso, irmãos, que nós, como os crentes, como os cristãos, temos que estar preparados. Nós temos que combater esse mal. Nós temos que romper com as trevas. Para mim poder orar por uma pessoa, eu tenho que romper com as trevas. Para mim orar por uma pessoa de libertação, eu tenho que estar liberto. Para mim orar por uma pessoa que está com problema no casamento, eu tenho que estar bem no meu casamento para poder passar a bênção. Quem está compreendendo? Eu tenho que estar com isso ligado com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar sempre com a presença do Espírito Santo na nossa vida, irmãos.
porque é Ele que vai fazer esse trabalho. E esse trabalho espiritual tem que nos deixar sempre atentos. Amém, irmãos? Vou ler mais um pouco aqui. Diz assim, ó, versículo 14: e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Pode ver, os demônios pediu para ir para os porcos, porque naquela época ali na Gadara não tinha judeu, e até nos dias de hoje os porcos é conhecido, é um animal, para eles é um animal de imundícia, é um animal imundo. Então, como todo espírito maligno é um espírito imundo, então eles preferiram ficar no porcos. Por quê? Porque se Jesus mandou eles irem para os porcos, daí eles não iam sair nunca mais, era uma prisão. Mas o negócio era tão forte na vida daquele rapaz, que até os próprios porcos sentiram aquilo ali. Não foi os demônios que pegou os porcos e foram se jogar, não, foram os próprios porcos que se jogaram no precipício abaixo. E de um jeito ou do outro foi expulso da província do mesmo jeito. E se nós ler mais para frente, o pessoal foram lá até pedir para Jesus sair. E eram pessoas que tinham demônios aqui, na mente. Na mente. Aqueles que fazem aqueles comichões no ouvido. Não queria que ele ficasse mais ali. Agora, o que acontece? Quando eles vêem, olha o rapaz, totalmente liberto, totalmente transformado, na presença do Senhor Jesus, com os discípulos, com uma roupa nova e com certeza de banho tomado. Quando ele foi liberto, ele viu a presença do Espírito Santo na vida dele. Quando Jesus estava indo embora, ele queria ir com Jesus. O que Jesus falou? Não, fique aqui. Volta para a tua casa, volta para a tua família. Porque ali, irmãos, ele foi de um grande testemunho de uma pessoa liberta em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluia. Eu vou falar aqui e você vai refletir isso aqui, tá? Aí daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Vamos examinar alguma prisão espiritual que são importantes, que muitos dos crentes ainda estão carregando na vida deles, mesmo depois de sua conversão. Primeiro, memórias feridas por culpa. Tem crente, pessoa de dentro da igreja, que ainda tem memórias feridas por culpa. Então ela tem que pensar o que está me culpando, qual é a minha memória que me culpa, a ferida que me machucou, algo que me tocou, e hoje eu esqueci, mas não pedi perdão, não fiz nada. Qual seriam essas feridas? Uma outra coisa também, uma vergonha e dores secretas. Existe alguma vergonha, existe alguma dor secreta que nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua esposa sabe, mas você guardou para você. No meio da congregação parece que você não tem nada, mas lá dentro alguma coisa incomoda. Tem que romper com essa treva. Amém, irmão? Abusos e traumas encobertos. O que tem de crente, principalmente até mulheres que sofreram abusos, até mesmo na adolescência, está até na igreja, tudo, mas não conseguiu perdoar, não conseguiu fechar essa barreira, mas mesmo dentro da igreja, ela passa por esse trauma. E quando pensa em se casar, não consegue, porque ela tem trauma. Mesmo dentro da igreja, pastor? Mesmo dentro da igreja. Prisões de pecados ocultos e vícios discretos. Isso daqui, irmão, isso daqui não tem como dizer. Porque ainda tem crente, mesmo dentro da igreja, que bebe, que fuma, que trai a esposa trai o marido, mesmo dentro da igreja. Tem muitos crentes assim. Aí tem mais, olha só: iniquidades, feridas e segredos familiares, coisas que aconteceram dentro da família. Então, para ele não falar, para a família não passar vergonha, ele prefere guardar para si.
É uma porta aberta. Tem que romper com as trevas, amém, irmãos? Diz assim também, ó, sigilosas quebras de alianças. Irmão, quando você entrou pela primeira vez na igreja, você fez uma aliança com Deus. Fez ou não fez? Quem fez aliança aqui com Deus? Quem fez? No início da sua conversão, quem fez aliança com Deus? Quero ver. Agora a pergunta é: essa aliança que você fez com Deus no início da sua conversão, ela continua? Ou você esqueceu? Então tente lembrar. Amém? Ó, crises domésticos. Irmão, a gente já viu no noticiário de crente que matou crente. A esposa era pastor, matou a esposa, né? A gente já viu muito isso daí, crise doméstica no mundo nosso, nossa cotidiano de vida cristã. Insuficiência financeira também, irmãos, tem que romper com essa treva. Isso daqui acontece com todos os crentes, irmão, essa insuficiência aqui, todos os crentes. Isso aqui é uma batalha que nós temos que enfrentar. E também comportamentos imorais. Quem conhece crente aqui que fala a palavra? Não? É, irmão. Tem crente que ainda fala palavrão. Por isso, irmão, nós temos que romper com essas trevas. E nós vamos fazer uma oração para romper com essas trevas. Amém, irmão? Gostaria que todos se colocassem de pé em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui na frente, melhor ainda, para nós fazer esta oração. Mas qual é a oração que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos fazer a oração para romper com as trevas. Você sabe qual é o que está te perseguindo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Por que eu trabalho com essa forma de romper com as trevas? Porque quando, olha só, o pastor aqui, a minha primeira conversão foi quando eu saí da bruxaria. Tá, eu saí de lá, fui perseguido, fui ameaçado, me converti a Jesus, pronto. 7 anos depois eu abandonei Jesus, eu saí da obra, eu abandonei Cristo. Eu fui um filho pródigo, não fui nenhum desviado, eu fui um filho pródigo, porque eu mesmo olhei para o céu e decidi sair. Fiquei 7 anos fora. Quando eu retornei para Jesus, eu retornei naquele momento pedindo perdão. Só que não foi o suficiente. E o Espírito Santo tocou em mim. Aí ele falou assim: pede para abrir a tua mente, para você se livrar completamente. E eu comecei a orar a Deus. Foi a única vez da minha vida que depois não consegui mais, de ficar 2 horas na presença do Espírito Santo, orando, chorando, orando e chorando. Sabe por quê, irmão? Porque Deus começou a me lembrar de coisas que eu fiz lá no passado, irmão, que nem lembrava mais. Eu era moleque e eu me lembrei que eu fiz coisa ruim quando eu era moleque, eu tive que pedir perdão daquilo ali. Mas sabe o que me libertou mesmo? Que me deixou livre, que arrebentou as cadeias infernais? Sabe qual que foi, irmão? Quando eu perdoei a pessoa que matou meu pai e ainda me mandou para a cadeia. Porque era tomado por vingança. Eu era tomado por vingança, eu queria justiça, eu preparei tudo, era só completar. Mas Jesus foi tão misericordioso que ele me resgatou primeiro, ele não deixou ir. Os demônios prepararam tudo. Mas daí quando aconteceu aquilo ali, aí eu tive que perdoar a pessoa que matou meu pai, perdoar a pessoa que me mandou para a cadeia por um crime que eu não cometi. Irmãos, quando comecei a fazer esse tipo de oração, barulho dentro de casa, eu escutava barulho por fora, barulho batendo nas paredes, eu escutava,
Por quê? Porque eu estava rompendo com as trevas naquele momento. Isso porque eu já era obreiro na época e eu não fiz isso. Fiz isso na segunda vez quando eu voltei para Jesus. Pensa, romper com as trevas fazendo isso. E a libertação aconteceu totalmente desta forma. E foi quando eu consegui entender o que é ter uma intimidade com Cristo, e foi quando eu consegui realmente entender o que é o Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Tem uma frase, irmãos, tem uma frase minha, que eu sempre falo assim: todo aquele que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas estranhas. Porém, nem todos que falam em línguas estranhas é batizado com o Espírito Santo. Nossa, pastor, e agora? Como que nós resolvemos essa situação? Os frutos. Se você é uma pessoa que fala em línguas estranhas dentro da igreja, então o teu fruto se reflete lá fora, na tua casa, no teu trabalho, com os seus vizinhos, com a sua vida cotidiana lá fora. Amém, irmãos? Agora, se você é uma pessoa que fala na línguas estranhas, mesmo dentro da igreja, mas a sua conduta lá fora é anticristão, é antibíblico e tem essas coisas tudo, aí eu vou dizer sem medo de dizer, é demônio, porque ele também fala. Ele não é bobo, ele fala. Então nós vamos fazer uma oração e você vai lembrar de alguma coisa que está com a porta aberta. Agora você falou, pastor, não vou lembrar de nada. Aí graças a Deus. Graças a Deus, aí você pode dizer, agora eu estou preparado para enfrentar qualquer demônio. Amém? Em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, passa na vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que eles possam agora, meu Pai, a romper com as trevas do passado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca no cérebro, toca lá no cerebelo dessa pessoa, meu Pai, para que ela possa refletir do passado, aquilo que o atormenta, até lembrar as coisas que ela esqueceu, que ele esqueceu, mas mesmo assim, Satanás e seus demônios não esqueceram. Queremos, meu Pai, um povo livre, queremos, meu Pai, uma pessoa cheia do teu Espírito, queremos, meu Pai, uma pessoa cheia da tua presença, uma pessoa, meu Pai, que quando vir gente com problema, ela possa estar apta, meu Deus, para ajudar as suas ovelhas, em nome de Jesus Cristo. Todo espírito maligno, todo espírito imundo, em nome de Jesus, pela autoridade que foi confiada, eu falo agora, em nome de Jesus, e sai desta vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, soberano de Israel. Abençoa, meu Pai, a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Isso, irmão. Se você lembrar de alguma coisa agora, pede perdão. E se você está sentindo algum arrepio, algum calafrio, levanta a mão que o pastor já vai orar por você. Porque sabe, irmãos, quando o demônio ele se manifesta, não é para te envergonhar, é porque ele fica revoltado com aquilo. É porque ele fica revoltado, e quando ele se revolta, ele resolve se manifestar, porque ele sabe que aquilo ali é o fim dele. Então, se você está sentindo isso, levante a mão que o pastor vai orar por você. Ele vai expulsar o mal agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, passei agora dentro da igreja, passei agora dentro da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai queimando, meu Pai, vai queimando toda obra maligna, vai queimando, meu Deus, todo espírito maligno, vai queimando o Espírito de Deus, vai Jesus, queima 70 vezes 7, vai
Receba a oração. Receba a libertação. Em nome de Jesus Cristo, a gente vai dar a ordem agora. A gente vai dar a ordem agora. Em nome de Jesus. Salva a mente. Sai do subconsciente. Tentou impedir que se cumprisse, Pai. Está escrito: todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito do mal, o espírito que está nessa mulher, a ordem vai ser dada agora. Em nome de Jesus, é no nome dele, em nome do Senhor Jesus, espírito imundo, sai! Em nome de Jesus. Pode levantar, pastor, levantar de pé. Mas só está falando. Amém. Pode levantar ela, o Espírito Santo. Aleluia, Senhor Pai. Derrama a tua presença, meu Pai, na vida dessa pessoa. Ó Deus,
Transforma, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Porque não é espírito que existe no nome de vocês. Porque a obra já foi feita. Palmas para Jesus, irmãos. Bem forte para Ele. Palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, em Mateus, no capítulo 12, diz bem assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. São os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Sabe o que Jesus quis dizer aqui, irmão? Que quando o espírito sai, a pessoa está vazia por dentro. No corpo de uma pessoa é assim: ou tem o Espírito Santo ou tem demônio. Não existe negócio, não tem nada em mim. Tem espírito é espírito. E como que eu alimento o espírito imundo na minha vida? Através do pecado. Então você tem que matar ele de volta. Amém, irmão? E se o espírito saiu, então vai vir o quê? Eu tenho que buscar agora o Espírito Santo. Eu tenho que ser preenchido da presença de Deus. Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Porque veja que ele usa também a fé. Ele pensa. E ele fala: olha Deus, aí eu vou voltar para minha casa. Ele me considera como minha casa. Ele considera o nosso corpo como a casa dele. Aí ele fala: eu vou voltar para minha casa. Mas se ele voltar vazio, sem Espírito Santo, Jesus já fala, ele entra e ainda recolhe mais 7 piores do que ele. Se um já é motorista, imagine 7, com ele 8. Então, o que se tem que fazer? Agora, buscar a presença de Deus na tua vida, buscar o Espírito Santo na tua vida, certo? E se precisar para se batizar, se batize. Não existe rebatismo. Batize quantas vezes for preciso, mas mata a velha criatura. Se é para batizar 10, 20, o pastor batiza até matar. Mata ou não mata? Mata ou não mata? A velha criatura mata. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Quem está tranquilo aqui agora? Quem está leve? Não estão leve, irmão? A gente faz o cu de novo. Quem está leve? Amém? Então vamos para Jesus. Aleluia.